Boa noite. O tema, meu nome é João Vale. O tema que eu vou abordar hoje é honrai vosso pai e vossa mãe. Hã? Não se percebe, né? Carioca. Mas estava me ocorrendo algo ali ainda há pouco. Eu já sou idoso, pelo critério brasileiro, né? Por aqui ainda falta um ano, eu tenho 66. Mas eu fiquei pensando, subi uma escadaria e tive um pouco de dificuldade. E fiquei pensando que eu pratiquei esporte a vida inteira e agora tem tanta dificuldade para subir uma escada mais longa um pouco. E me ocorreu que, em vez de ficar pensando no jovem que eu fui, por que não pensar na criancinha que eu serei daqui a alguns anos? Por que não pensar no bebê que eu vou ser novamente, com todas as oportunidades do mundo novamente na minha frente? Todas as chances de recomeçar, de não cometer os mesmos erros, uma nova vida. E esse ciclo das reencarnações é uma dádiva acreditar nisso, é uma alegria muito grande. É uma esperança que se renova sempre, que nunca acaba. É uma oportunidade de perdão, mesmo para os mais terríveis enganos que se possa ter cometido. É a demonstração de que Deus nunca desiste de nós. E quem somos nós, então, para desistirmos de nós mesmos? E nós convivemos com pessoas, muitos de nós ainda convivem com seus pais, suas mães, seus avós, às vezes até um tio mais idoso, que a providência divina colocou ali em contato conosco, às vezes até para darmos um apoio. Enfim, nós temos a oportunidade ali de ver pessoas, por vezes, que já não pensam tão rápido como nós pensamos, que já não têm tanta facilidade como nós temos de aprender novas coisas, novas técnicas. Meus pais estão aí com quase 90 anos, não conseguem usar o telemóvel. Tem uma dificuldade terrível, raramente conseguem atender. E para nós é uma coisa tão simples, para a maioria de nós, né? Mas eles simplesmente não conseguem. Não conseguiram absorver essa nova tecnologia, que já não é tão nova assim. Principalmente esses, agora, esses, como é que fala? Smartphones, né? Mas meu pai treme muito, então aquela bolinha que tem que puxar para atender o telefone, ele não tem dificuldade. E aí, eu assisti um vídeo hoje de manhã, por coincidência, no YouTube, de um ator até da Rede Globo, dando uma entrevista, falando que a mãe dele estava sofrendo de Alzheimer, e ele acordou à noite, escutando ela falar que tinha perdido o trem, o comboio, né? Tinha perdido o comboio, lá no quarto dela. E ele foi até o quarto, sentou-se na cama com ela e disse: mamãe, eu acho que eu também perdi o comboio. Acho que ele passou e eu também não conseguia pegar. Ela: meu filho, pois é, eu também não consegui. Então, mas... Ele falou: mamãe, mas assim, a senhora não acha que isso aqui não está parecendo bem uma estação de comboio, onde nós estamos? Assim, eu não estou vendo comboios, não estou vendo pessoas com malas na mão. A senhora está vendo? Ela: não. E será que nós estamos realmente na estação de comboio, mamãe? Ela ficou pensando assim: não, meu filho, acho que não. Onde é que nós estamos, mamãe? Acho que nós estamos no meu quarto. Pois é, mamãe. Nós estamos no seu quarto. Mas se a senhora quiser, amanhã eu levo a senhora na estação de comboio e nós vamos passear um bocado. Vamos pegar o primeiro comboio que tiver e vamos passear. E eu fiquei
pensando na forma como ele tratou a mamãe, que o acordou de noite, cansado, a paciência que ele teve, como ele fez questão de raciocinar com ela, de puxar o raciocínio dela, para que ela mesma compreendesse que não era aquilo que ela estava imaginando, que a realidade era outra. Ora, poderia ter simplesmente gritado: cala-te aí, velha, né? Deixa-me dormir. Ou então poderia ter simplesmente ignorado. Tantas coisas, tantas formas que poderia ter agido, né? Mas preferiu essa. E aí eu fico pensando em que honrar pai e mãe tem muito a ver com a piedade filial, tem muito a ver com a tolerância, tem muito a ver com a compreensão, com a aceitação. Aqui no Evangelho fala-se muito em reciprocidade. E nós ficamos pensando assim: não é porque meu pai cuidou de mim que eu tenho que cuidar dele. Não é porque minha mãe cuidou de mim que eu tenho que cuidar dela. Ela não me deve nada, nem eu devo a ela. É por amor. Meus pais cuidaram de mim por amor. Então, eu cuido deles por amor. Não há dívida. Onde há amor, não há dívida. Existe apenas a consciência de que a caridade começa em casa. De que se não somos capazes de amar e de cuidar nem dos nossos pais, quanto mais de estranhos. Se não somos capazes de perdoar nossos pais, vamos perdoar quem? Muitos não conseguem perdoar nem a si mesmos. Mas precisamos. Precisamos compreender que o que nos puxa para a escuridão é o que está dentro de nós. Eu abri ali aquele livrinho agora ali, do irmão Bacelli, falando que, estava dizendo assim, que você não precisa de espelho para se conhecer. Presta sua atenção no que você pensa. Observa teus pensamentos. Essa é a tua verdade. Pode não ser tão bonita como você gostaria, mas é a sua verdade. É como você pensa sobre as outras pessoas, é como você pensa sobre a sua casa, é como você pensa sobre o mundo. Esse é você. Então, como nós pensamos sobre os nossos pais? O que nós pensamos? O que nós dirigimos de vibrações para eles, estejam encarnados ou já desencarnados? Quantos de nós aqui fazem preces pelos seus pais desencarnados? Nós somos espíritas. Nossa visão vai além desta encarnação. Tanto para o futuro, como para o passado. Quem foi meu pai? Quem é meu pai e minha mãe? Quantas vezes já encarnamos juntos? Quantas vezes já fomos pais, filhos, irmãos, primos, marido, mulher, um do outro? Nessa longa estrada da eternidade. Quantas vezes aquela pessoa que cuidou de mim, eu cuidei dela e ela vai cuidar de novo de mim? Quantas vezes nós vamos cometer o mesmo erro de acreditarmos que a vida é só isso aqui? De nos esquecermos que, encarnação após encarnação, estamos subindo degraus de uma escada. Uma escada que se chama evolução. Em cada degrau aprendemos uma lição. 2, 3, algumas não conseguimos. Tentamos, mas não conseguimos.
Mas pelo menos que ao deixarmos essa roupagem material, voltarmos para a pátria espiritual, temos a consciência tranquila de que fizemos o melhor que pudemos, que tentamos ao máximo acertar. E então, como honrar nossos pais e nossas mães? Como honrar as pessoas que precisam de nós? Talvez não precisem materialmente, em termos financeiros, mas eu tenho 3 filhos. Quando o telefone toca e é um deles que está telefonando para mim, meu dia muda. Todos os 3 já saíram de casa. Mas quando eles vão lá para casa, é uma alegria. Então, puxa, quanto tempo alguns de nós ficam sem falar com seus pais? Sem telefonar para eles só para perguntar: tudo bem, papai? Tudo bem, mamãe? Como é que vocês estão? Precisa de alguma coisa? Está tudo bem aí? Puxa, lembrei, olha, hoje eu passei na rua, vi algo acontecer interessante, vou te contar. Vou conversar contigo. A paciência de conversar com os idosos. De tirar algum tempinho das nossas preciosas vidas, das nossas importantíssimas rotinas, para sentarmos com um idoso e ouvi-lo falar. Ouvi-lo, às vezes, repetir aquela mesma história que já nos contou muitas vezes. Isso é caridade. Isso é amor. E é tão fácil. Quantos dos senhores já ouviram, e Deus queira não tenham vivido, mas já ouviram alguém dizer que o seu pai ou sua mãe desencarnou e eles estavam brigados naquele momento, não estavam se falando, e geralmente a pessoa que diz isso fala: e era por uma besteira. Era por algo insignificante. E nós não estávamos nos falando, havíamos brigado e agora ele partiu, ela partiu. Quem nunca ouviu isso? São coisas, às vezes, tão pequenas que nós damos tanto valor e que depois demonstram ser tão insignificantes. E, no fundo, era só falta do quê? Perdão, tolerância. Vamos passar quanto tempo falando dos mesmos princípios que Jesus nos trouxe há 2000 anos? Das mesmas ideias. E continuamos aqui nos repetindo todo dia para ver se conseguimos assimilar, se conseguimos pôr em prática mais e mais aos pouquinhos. Porque parecem tão fáceis, mas podem ser tão difíceis. Por outro lado, às vezes realmente os pais não são as pessoas ideais naquela encarnação, aquele espírito não conseguiu a ser uma pessoa boa com seus filhos. Nós temos casos de crianças que são retirados da guarda dos seus pais porque permanecer com os pais é perigoso. A criança pode sofrer violências. A justiça, às vezes, tem que intervir para afastar. Agora, eu pergunto, isso é motivo para abandonar? É motivo para odiar? É motivo para esquecer que existe? É motivo para renegar quem foi escolhido por Deus para ser a passagem para você para esse mundo? Quem foi o intermediário da sua chegada a esta terra? Por vezes não dá para conviver, mas não é motivo para deixar de amar. Por vezes não dá para esquecer, mas dá para perdoar. Dá para não vibrar negativamente, dá para limpar seu coração, porque todo ódio é um veneno. E toda mágoa
que não é superada é uma bola de ferro presa na perna da gente todo dia que nós temos que arrastar por aí. Então, tudo bem, talvez os pais não tenham sido os melhores que poderiam ser. Mas são pessoas. Pessoas erram. Pessoas falham. Vamos mudar o óculos. São espíritos em evolução. Alguns mais adiantados do que outros. Não é porque nasceu como meu pai que é um espírito mais evoluído do que eu. Ou não é porque eu nasci como filho dele que eu sou mais evoluído que ele. Todos nós estamos aqui há muitas encarnações, alguns mais do que outras. Alguns aproveitaram melhor as vidas passadas do que outros, aprenderam mais. É assim. Todos nós conhecemos pessoas que são mais brutas do que nós, ou que são muito mais gentis. Tem até uma música de uma banda brasileira que já se desfez, até a Legião Urbana, que dizia assim, eu até anotei aqui para não errar, apesar de eu gostar muito da música, dizia assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? A música chama-se Pais e Filhos. Essa frase, são crianças como você. E são as crianças que vão ser novamente, dentro de algum tempo. E se seu papai que partiu voltar como seu filho? Ou como seu neto? Ou como seu bisneto? Olha, vamos só refletir nisso. Reencarnação, pais e filhos. Quanta paciência, quanta tolerância vai ficar mais fácil de ser alcançada. Quanta bondade pode surgir daí? Simplesmente por compreender que são crianças também. Bem, anotei algumas passagenzinhas aqui. Enquanto obedecer significa simplesmente seguir comandos, honrar vai além. É valorizar, respeitar e amar. O mandamento não diz, obedeça ao seu pai e à sua mãe, mas sim, honre ao seu pai e à sua mãe. E tirei isso da revista O Consolador, de 2014. A palavra grega para honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Nós, às vezes, pensamos assim, papai mora comigo, mamãe mora comigo. Onde? No quartinho, lá nos fundos lá de casa. Botamos num quartinho lá onde nós não teríamos coragem de fazer, às vezes, uma despensa. E, papai e mamãe jantam com... Eu boto eles para jantarem na mesa conosco. Mas desde que não fiquem falando muito. Desde que não incomodem muito. Ainda tem uma situação bem interessante, que é a dos pais que são eleitos como creche. São eleitos como cuidadores dos nossos filhos. Nós achamos que nossos pais têm que ficar com nossos filhos para nós irmos ao cinema. Nós achamos que nossos pais têm que ficar com nossos filhos para nós termos as aventuras da vida. Será que eles não desejam também ter os seus momentos de paz, de tranquilidade? Será que eles não têm sonhos ainda para realizar? Por que cuidar dos nossos filhos para que nós possamos sonhar?
Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, não os nossos pais. Às vezes não dá, às vezes cada família tem uma situação. Veja bem que tudo isso que está sendo dito aqui é para cada um observar conforme a sua situação peculiar. Não existe nada, nenhum julgamento aqui, nem nada disso. Porque nós sabemos que às vezes não tem como modificar certas situações. Mas, na medida do possível, não vamos sobrecarregar os velhinhos. Não vamos transferir para eles as nossas responsabilidades, porque já cumpriram as deles, tanto que nós estamos aqui. Vamos deixar eles terem um pouquinho de paz. Deixar que o dinheirinho deles seja deles, na medida do possível. Bem. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, e, quando razoável e proporcional, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena que façamos para o próximo. Este dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Menos por obrigação e mais por amor. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto não se privam de nada. Ou que os recolham a um quartinho modesto, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável na casa. Ou é da família, ou não é. Que, se analisarmos o comportamento da sociedade atual, verificaremos filhos ironizando pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, até com vergonha de suas origens. Por vezes nós ficamos pensando assim, puxa, não tem nada a ver com esse meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Eu não me sinto bem aqui, eu me sinto bem na casa de outras pessoas, com outras famílias. Não sei por que essa pessoa é meu pai ou é minha mãe, ou foi. Mas as famílias são montadas por princípios, por ideais, por necessidades, das quais a espiritualidade participa ativamente. As famílias não são montadas ao acaso. Aquelas pessoas nascem com aquele laço sanguíneo por um motivo. Amigos vêm e vão, mas família é para sempre. Você não consegue deixar de ser da família. Sempre vai haver aquela ligação. E por quê? Porque há um motivo. Se você é muito diferente, talvez seja para ensinar. Talvez Deus te colocou ali justamente para você pegar aquelas outras pessoas daquela família e puxá-las um degrauzinho para cima. E você simplesmente os abandona em busca de conviver com outros que sejam mais parecidos contigo, tão evoluídos como você é, que sejam mais educados ou que tenham mais afinidade com a sua forma de ver o mundo. Mas não estaremos, então, abdicando de uma missão? Não estaremos, então, fugindo de um compromisso reencarnatório? Bem, vamos concluir. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas e poderosas razões. Quando fortes, cedes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice,
Afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves, para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Isso foi extraído do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E, finalmente, leitura do Evangelho, capítulo 14. Porque todos nós somos filhos, quer os nossos pais estejam vivos ou tenham partido para o plano espiritual. Todos, indistintamente, somos filhos. E é isso. E eu gostaria de sugerir a cada um de nós hoje que fizesse uma prece pelo seu papai e pela sua mamãe. E aqueles que ainda estiverem por aqui, assim que possível, fale com eles. Dê um abraço e dê um beijo. Tá bom. Obrigado.